Fala, seus bitloucos de uma figa, eu sou Felipe Escudeiro, analista de criptomoedas aqui do canal Bitnada, e hoje a gente vai falar sobre os principais assuntos, as principais notícias, opinião e um pouquinho de dados on-chain também sobre o nosso querido mercado de criptomoedas. Para a gente começar, um dos assuntos mais aguardados e mais esperados desses últimos dias era sobre o calote, o possível calote que o governo americano poderia dar através dos títulos, né, que financiam, onde as pessoas compram esses títulos, títulos mais seguros do mundo, e essas pessoas, empresas também financiam o governo americano e recebem uns juros por isso. E parece que rolou um papo de que os Estados Unidos poderia dar um calote porque estava ficando sem dinheiro para suas despesas e principalmente para pagar essas dívidas. No domingo, ontem, Joe Biden se reuniu com o pessoal lá da Câmara, né? E eles decidiram que eles vão furar o teto de gastos. Só que para furar esse teto de gastos, obviamente, Joe Biden precisou ter alguns cortes em algumas coisas por aí. Falando em mercado cripto, o que mais trouxe benefícios ou o que mais vai impactar para o mercado cripto é a queda do DAME, né? O DAME, que no início do mês de maio, o Joe Biden ele propôs um imposto federal de 30% sobre toda a mineração de Bitcoin e de criptoativos que acontece ou aconteceria no território americano. Só para você ter uma noção, esse DAME significa, em português, né, é o Imposto Especial de Consumo de Energia de Mineração de Ativos Digitais. Segundo eles, era um imposto onde o minerador de Bitcoin teria que pagar esses 30% justamente para limar esses efeitos que a mineração do Bitcoin traz no meio ambiente. Obviamente, isso aí é para inglês ver. A gente não tem nenhum impacto negativo, pelo contrário, a mineração de Bitcoin, como a gente já mostrou no último giro, né, no giro de sexta-feira, na verdade o primeiro giro, né, o primeiro giro cripto, é que os mineradores eles estão se reciclando cada vez mais e eles estão utilizando energias renováveis. E, obviamente, nos Estados Unidos não é diferente. Inclusive, existem casos de aquecimento. Eu fui na feira de Miami agora, né? Miami 2023, a Bitcoin Conference, e tinha lá uma espécie de minerador que aquecia a casa, né? Então eles colocavam na energia da casa para aquecer a casa e minerar Bitcoin. Então, assim, temos muitos pontos positivos na mineração do Bitcoin, só que o governo atacou somente os negativos e impôs esse imposto de 30%. Para negociar, Joe Biden teve que abrir mão. Então caiu o DAME, que é esse imposto sobre a mineração do Bitcoin no território americano. Bom, nós não terminamos ainda o mês de maio, mas ele vai caminhando para ser o primeiro mês do ano que encerra negativo, né? Então, olha só, primeiro mês de janeiro fechou positivo em 39%, fevereiro positivo em 0,03%, quase que empatou. Março subiu 22%, quase 23%. Abril modestos, quase 3% também. E maio a gente devolve um pouquinho de toda essa alta que nós tivemos, né? Se a gente colocar no primeiro trimestre do ano de 2023, nós temos 71% de alta esse segundo trimestre. Estamos negativos aqui em 2,67%. Óbvio, ainda estamos no dia 29 de maio, ainda tem muita coisa para rolar, ainda temos 2 dias aí para terminar o mês, mas vai encaminhando aí para a gente ter o primeiro mês do ano negativo, o mês de maio. E aqui vai uma curiosidade de como era o site do Bitcoin.org, né? O primeiro site sobre Bitcoin que foi criado em 2009, foi lançado em 2009. Você vê como era o cliente, o site era todo em preto e branco ali, tinha os links ali em azul, você vai ver os links em azul. Eles retratam os halvings como anos, né? Primeiros 4 anos, depois dos 4 anos, eles não retratam como blocos, né? Eles não falam como os 210 mil blocos para o halving. E você vê todo esse site aí, todo arcaico em relação de como é o Bitcoin hoje. E isso é importante a gente entender como a evolução do Bitcoin, do cliente do Bitcoin, das carteiras de Bitcoin, são importantes nesse mercado cripto, né? Então, no início, você precisa ser muito bom para utilizar, você precisa ser muito nerd para utilizar, e hoje a gente tem carteiras muito rápidas, muito intuitivas para você poder utilizar Bitcoin. Uma curiosidade aí de como era o início do Bitcoin, do site, né? A primeira versão do site bitcoin.org, lá em 2009. Bom, e a corretora brasileira de mercado financeiro tradicional Rico, que é ligada ao Grupo XP, lançou nessa segunda-feira, dia 29, a sua primeira versão para aceitar, comprar e vender criptomoedas na sua plataforma, trazendo aí para milhões de usuários no mercado financeiro tradicional. Agora vão ter oportunidade de utilizar a corretora Rico para poder comprar e vender Bitcoin e outras criptomoedas. São elas Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Polygon, Solana, Cardano e Litecoin. Vale lembrar que a Rico não é a primeira
banco ou fintech ou corretora a lançar aí criptomoedas. A gente já teve aí nos últimos meses a Nubank, a Mint, que é do BTG Pactual, a Mercado Pago, né, através do Mercado Livre, a PicPay e algumas outras fintechs que já estão lançando aí as criptomoedas para o meio tradicional financeiro. Bom, e agora mais uma polêmica envolvendo a Ledger. O CEO da Ledger diz que serviços de recuperação de chaves criptográficas tornará a autocustódia mais fácil, né? Ele está se referindo aí ao Recovery Ledger, né? O Ledger Recovery, onde você pode deixar as suas chaves, a sua passphrase, as suas seeds, a sua chave privada, né? Com um terceiro, e esse terceiro faria a segurança. Bom, ninguém nega que para pessoas que não têm tanto conhecimento em criptografia ou no mercado cripto ou em tecnologia, você ter um terceiro confiável que faça essa custódia, isso vai tornar muito mais fácil a adesão e a aceitação de criptomoedas, principalmente quando a gente fala de tirar Bitcoin e criptomoedas de corretora. Só que essa aceitação para uma custódia de terceiros, ela precisa ser aceita pelo usuário e não empurrada goela abaixo, como me parece que a Ledger está fazendo. Aí você vai falar assim para mim, poxa Felipe, mas você precisa aceitar o serviço da Ledger Recovery, ou Recovery Ledger, que seja? Sim, o problema é o backdoor instalado. Para que você possa aceitar esse serviço, previamente eles instalaram um backdoor na sua Ledger e, obviamente, sendo consensual ou não, eles têm uma forma de ler a sua chave privada, as suas seeds, e isso não é legal. Não é à toa que a gente pegou um vídeo aí esses dias aí e a gente deu umas marteladas na Ledger, que pra mim hoje isso aqui só serve pra peso de papel. Ela vai totalmente contra a ideia da criptomoeda que você é para você ter a custódia do seu próprio dinheiro. E se você tá curtindo esse conteúdo, me ajuda, dá aquele likeão pra nós. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aqui. E obviamente, com toda essa confusão, quem se beneficia é a sua principal concorrente, a Trezor. E segundo os dados do Criptofácil, as vendas da Trezor saltaram 900% desde que a Ledger mostrou esse backdoor, né, que poderia salvar as suas senhas antigas e passar por um aplicativo. Bom, isso mostra cada vez mais que os usuários estão preocupados em ter a sua própria custódia. Não é à toa que a gente já teve um aumento de venda de hardware wallets desde novembro do ano passado, onde a gente teve aquele episódio da FTX. De lá para cá, as pessoas foram comprando Ledger e Trezor, que são as duas principais carteiras, né, hardware de criptomoedas. E, ultimamente, a galera tá preferindo agora a Trezor por conta desse backdoor, né, que tem dentro da Ledger aí. Então, fica atento nisso. Bom, agora vamos passar um pouquinho de dados on-chain. Eu quero mostrar para vocês como está o mercado de stablecoins, né, no nosso querido mercado cripto. Só para você ter uma noção, aqui em vermelho você tem o agregado das 5 principais stablecoins. A gente está falando da DAI aqui em roxinho, da TUSD aqui em azulzinho aqui embaixo, da BUSD aqui em meio dourado, o USDC em azul e o USDT em verdinho, tá? Então o valor agregado das principais, as 5 principais stablecoins por valor de mercado era de 161,8 bilhões de dólares aqui no topo do mercado, aqui, ou um pouquinho depois do topo do mercado, em março de 2022. Olha como esse valor veio caindo, ou seja, as pessoas estão retirando o seu dinheiro de stablecoins, e nesse momento, com uma queda de cerca de 25%, todas as stablecoins somadas aqui, elas estão no valor de 124 bilhões. Então elas saem aqui de 160 para 120 bilhões aqui. Bom, agora vamos falar dos percentuais agregados das principais stablecoins. Olha só, aqui em verde, você via que em junho de 2020, a USDT, essa aqui em verde, detinha 88% do mercado, quase 90% do mercado era o USDT. E você vê que esse valor veio caindo conforme o tempo foi passando, até que a gente chegou em 2022 na mínima da USDT. Desde então, foram 44% de dominância para o USDT. E você vê aqui que em azul, olha só, em azul, você vê a USDC da Circle subindo e subindo bastante, até que elas quase se igualam, né? Então aqui em meados de julho de 2022, a USDT tinha 44% de dominância e a USDC estava quase lá, estava com 37%. E aí a gente está vendo aqui nos últimos meses a USDT abrir novamente essa vantagem e a USDC, que estava subindo e subindo bastante, voltou a cair, principalmente aqui no iniciozinho desse ano, mais precisamente aqui em fevereiro, olha só, fevereiro para março, onde a USDC sofreu aquela
aquele baque, porque tinha dinheiro custodiado em 3 ou 4 bancos que faliram nos Estados Unidos. A confiança diminuiu e a turma continuou retirando aqui as suas stablecoins, o seu dinheiro através da USDC. Nesse exato momento, o que a gente tem aqui é uma dominância de 66% para a USDT, né, a Tether. Em segundo lugar, vem a USDC com 23%, aí, quase metade da dominância, né? Nem um terço, na verdade, né? Um terço da dominância do que a USDT tem nesse momento. E é bom a gente falar que todas as stablecoins, elas tiveram caindo, né? Com exceção da Tether, que subiu nos últimos um ano e meio. Olha só, a USDC aqui em azul caindo o seu valor de mercado. A BUSD, a partir desse ano, quando o regulador americano dá um fumo na BUSD, a BUSD também começa a perder valor de mercado. A DAI, ela continua, ela sobe um pouquinho, ela cai um pouquinho, mas é bom a gente falar sobre a TUSD, que está ganhando bastante valor de mercado. Olha só, aqui mais ou menos em 2022, em junho de 2022, a TUSD tinha 1,2 bilhão de dólares aqui. Então, um pouquinho mais de 1 bilhão de dólares. Nesse momento, o valor de mercado da TUSD é de 2 bilhões de dólares aqui, ó. Mostrando que o mercado continua utilizando a USDT, está ignorando um pouco o SDC e BUSD e está migrando um pouquinho de nada, mas em percentual é quase o dobro, né? Para a TUSD, a TrueUSD. Bom, e a gente acaba de atingir a marca de 10 milhões de inscrições nos Ordinals do Bitcoin. Para a gente entender o que são os Ordinals, a partir do Segwit lançado em 2017 e o mais recente Taproot lançado ali, final de 2021 para 2022, a gente conseguiu colocar dentro da rede do Bitcoin algumas coisas alguns dados um pouquinho mais complexos. E o que são os Ordinals? Os Ordinals, na realidade, eles são um software que consegue enxergar alguns dados hexadecimais colocados dentro de um bloco, inseridos dentro da rede do Bitcoin e consegue interpretar isso de alguma forma. Aí a galera tá gostando bastante. A principal aplicação são os tokens BRC20, né? Uma espécie de ERC20 dentro da rede do Bitcoin. Obviamente, são contratos muito menos complexos, mas talvez seja um início de alguma coisa aí um pouco maior para contratos inteligentes na rede do Bitcoin. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que essas informações um pouco mais complexas, elas deveriam estar dentro da rede do Bitcoin? Ou você acha que não, o Bitcoin ele deveria continuar sendo uma rede somente para pagamentos, reserva de valor e transferência aí de dinheiro e unidade de conta? Me fala aí. Bom, e eu sempre falo aqui no canal sobre como corretoras são caixas pretas, você nunca sabe o que está rolando dentro de uma corretora. Então, não é que você não possa utilizar uma corretora, claro que você pode deixar lá, fazer seu trade, fazer seu swap, fazer sua troca, utilizar algum produto da corretora, é claro que você pode. O que você não pode é deixar toda a custódia do seu dinheiro numa corretora. Isso é muito inseguro para o seu dinheiro. Por quê? Porque corretoras são caixas pretas. E olha só o que está acontecendo agora, há 3 horas atrás. A BKX, que é uma corretora que ela é top 16, segundo aqui o CoinMarketCap, é a 16ª maior corretora em volume. A BKX acabou de anunciar que está suspendendo todos os saques para todos os usuários. Segundo eles estão colaborando, segundo o blog deles, tá? Eles estão colaborando com as autoridades, porque parece que alguns usuários, alguns clientes, estavam lavando dinheiro dentro da corretora. E o que eles fazem? Eles suspendem todos os saques, né? Então, assim, os produtos lá continuam, segundo eles, os depósitos continuam, mas para você sacar, eles não vão deixar. Isso é um absurdo, né? E isso é um dos motivos que a gente fala sobre a segregação patrimonial. O que é da corretora é da corretora, o do que é do cliente A é do cliente A, do cliente B é do cliente B. O que é do Felipe é do Felipe, o que é do Beltrano é do Beltrano, do Cicrano é do Cicrano. A gente não tem que juntar tudo num bolo só. Isso aqui tá me cheirando a marmelada, me parece, eu não quero fazer nenhuma acusação, mas me parece que a BKX está querendo dar um golpe com o dinheiro da galera. A partir de hoje, ninguém saca mais dessa corretora. Então fica muito atento. Corretoras são caixas pretas. Se você quiser utilizar uma corretora, utiliza apenas aquele saldo que você vai fazer trade, futuros, opções, enfim, utilizar algum produto ali dentro. Não deixa ter o dinheiro lá dentro para qualquer corretora, porque isso acontece, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro no mercado cripto. Fazendo uma atualização rápida aqui, o protocolo Jimbos da rede Arbitrum teve um hack hoje de 4.090 Ethereum, cerca ali de 7 milhões e meio de dólares.
foi achada uma vulnerabilidade e um hacker, né, um atacante, conseguiu drenar fundos ali das pools de liquidez. Outra vulnerabilidade foi descoberta na Tether Gold, né, que é a stablecoin lastreada e pareada em onças de ouro pela Tether, né, a USDT. A Blocksec, deixa eu botar aqui na tela, a Blocksec achou essa vulnerabilidade, corrigiu, mandou para a Tether para fazer a correção, e pós essa correção, eles liberaram aqui essa atualização que estava rolando essa possibilidade de exploit, que até o momento não tem nenhum indício que alguém roubou, simplesmente essa empresa aqui, a Blocksec, achou essa vulnerabilidadade e reportou lá para a Tether. Bom, e para quem curte Lightning Network, segundo as camadas, principalmente no Bitcoin, eu vou deixar uma sugestão aqui de estudo para você, que é o ARK, o ARK, que é uma forma, segundo os desenvolvedores, de ter mais escalabilidade, mais privacidade numa segunda camada, né, numa Lightning Network, ou até mesmo, isso aqui pode ser uma evolução da Lightning Network, ou até mesmo a ARK pode ser uma concorrente, né, da Lightning Network, tá? Eles utilizam o ARK, que são os modelos de UTXO compartilhados, sobre um intermediário chamado ARK Service Provider, o ASP. E, em resumo, o ARK é uma rede de liquidez que opera como Lightning, mas sem introduzir restrições de liquidez ou uma conexão direta entre remetente e destinatário. Portanto, a barreira de entrada e saída é muito mais fácil, é muito mais barata e, segundo eles, com muito mais privacidade e escalabilidade. Então fica aí a sugestão para quem gosta de Lightning Network, procurar aí a ARK para dar uma lida. Bom, e se você curtiu esse conteúdo, eu peço para que você se inscreva no canal e pegue o link desse vídeo e jogue no teu grupo de criptomoeda para que os bitloucos fiquem atentos no que está acontecendo. No mais, nos vemos amanhã. Amanhã de manhã tem live, de tarde tem o Giro Cripto. Vamos que vamos, um beijo, um queijo, até mais.